Olá pessoal, vamos estudar agora o artigo 100 da Constituição, que trata dos precatórios. É um assunto bastante extenso que você vai ver com maiores detalhes aí na disciplina de Direito Tributário, na disciplina aí que trata de execução fiscal, processo civil, mas aqui no Direito Constitucional nós vamos dar aí as principais balizas de um artigo que foi profundamente modificado por duas emendas constitucionais, a emenda 62 de 2009 e a emenda 94 de 2016. Inclusive a emenda 94 de 2016 incluiu 5 artigos novos no ADCT, que já deixou de ser transitório há muito tempo, né? Porque ele só cresce, né? O ato das disposições transitórias constitucionais só cresce. Então, essa parte de regime de precatórios é bastante confusa, a redação não é boa, né? O constituinte ele não soube organizar de forma lógica o encadeamento desse tópico. Então, você vai aprender, você vai assimilar essa questão relativa aí aos pagamentos judiciais, né? O precatório nada mais é do que uma ordem judicial de pagamento quando a fazenda pública federal, estadual ou municipal é condenada, e aí insere-se isso aí num regime chamado de precatório. Então você vai assimilar esses conteúdos mais facilmente através da resolução de exercícios e também da leitura da jurisprudência do Supremo, né? Eu sugiro você entrar lá na página do Supremo, lá, a Constituição e o Supremo. A Constituição e o Supremo é um compêndio de decisões do STF, artigo por artigo da Constituição. Aí você entra lá, tem lá artigo 100, tem todas as decisões, as principais decisões relativas a precatórios. Você pega aquelas mais recentes, muitas delas eles deixam até com uma cor diferente, porque foram superadas por outras, né? Ou pela própria edição das emendas constitucionais 62 de 2009 e 94 de 2016, você pega aquelas decisões e dá uma lida, vai dando uma lida ali. Já não tem condição de decorar isso não. Você vai guardando através da resolução de exercícios, da leitura do texto da Constituição e também da leitura desses julgados, até que você se familiarize com a linguagem, né? Então, o que é o precatório, né? O precatório é uma ordem de pagamento expedida por um juiz quando a fazenda pública é condenada, um processo transitado em julgado, ou seja, que não tem mais recurso, a não ser a possibilidade de ação rescisória no prazo de 2 anos. Então, precatório é considerado um título executivo e judicial, derivado de sentença condenatória contra o poder público, que determina o pagamento de determinado valor a um particular. Então, toda vez que a fazenda pública é condenada no processo judicial, ela não tira o dinheiro do bolso e paga você, né? Se você tiver, por exemplo, um litígio questionando um valor, né, tributário, ou pagamento de um benefício assistencial, ou pagamento de uma verba, até mesmo salarial, você é servidor público e você ganha essa ação na justiça, o GDF não vai tirar do bolso amanhã e pagar, não. Isso vai entrar numa lista de precatórios, né, que obedece a uma ordem cronológica de apresentação. Esses precatórios são apresentados até o dia 1º de julho do ano corrente, por exemplo, até o dia 1º de julho de 2020, tiveram que ter sido apresentados os precatórios, ou seja, as decisões transitadas em julgado que a fazenda pública foi condenada para pagamento até o final do ano seguinte. E muitas vezes isso não é pago, porque o Tesouro Público, normalmente, principalmente nos estados e municípios, não tem conseguido fazer frente ao pagamento do montante, às vezes, elevado, né, desses valores. Então a gente tem notícia, por exemplo, de precatórios milionários em estados pobres da federação, como no Maranhão, em Pernambuco, inclusive foi considerado até abusivo, né, pelo Poder Judiciário
reduziram esse valor em que o Estado foi condenado, ou a Constituição abre também a possibilidade de parcelamento desses pagamentos, mas sempre com observância da ordem cronológica de apresentação. Mesmo dentro dessa ordem cronológica de apresentação, existem determinados precatórios, entre aspas, chamados de requisições de pequeno valor, né? E precatórios alimentares, que têm preferência sobre os precatórios em geral. Isso é o que a gente precisa guardar primeiro. Então, o que diz o artigo 100? Os pagamentos devidos pelas fazendas federal, estadual, municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação e à conta dos créditos respectivos. Proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Então, pode haver abertura de crédito adicional suplementar ou especial para o pagamento de precatório, pode, desde que autorizado em lei e indicada a fonte de recursos. Aí já vem o parágrafo primeiro para começar a complicar. Então, natureza alimentícia, os débitos de natureza alimentícia compreende aqueles recorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões, aposentadorias, indenizações por morte e invalidez, fundadas em responsabilidade civil e serão pagos com preferência sobre todos os demais. Aí já vem uma exceção em cima da exceção, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º. Por que não colocou o parágrafo 2º antes do primeiro? Boa pergunta. Vamos perguntar isso para o legislador constituinte, né? Ele fala, os créditos de natureza alimentar, decorrentes de salário e aposentadoria serão pagos com preferência sobre todos, exceto sobre aqueles que eu vou falar daqui a pouco. Entenderam como essa ordem está confusa? Então, olha só, usa o parágrafo 2º vem primeiro do que usa o primeiro, do parágrafo 1º. Os débitos de natureza alimentar, cujos titulares, ou seja, esses débitos relativos ao parágrafo 1º, cujos titulares tenham 60 anos de idade ou mais, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, né? Então, olha só, ele está excluindo, né, daquela ordem cronológica, lá do parágrafo 1º, os débitos dos velhinhos, né, ou seja, 60 anos ou mais, portadores de doença grave, pessoas com deficiência serão pagos com preferência sobre todos os demais, né? Mas existe um valor limite para isso. Valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto do parágrafo 3º. Aí você tem que ler o próximo parágrafo para entender. Então, para entender o parágrafo 1º, 2º e 3º, você tem que ler os 3. Admitido o fracionamento para essa finalidade. E o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Então, qual é esse valor triplo fixado para os fins do parágrafo 3º? O parágrafo 3º vai dizer o seguinte: o disposto no caput, ou seja, lá no caput do artigo 100, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, que são os famosos RPV, requisições de pequeno valor, que as fazendas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Normalmente, na Justiça Federal corresponde a 60 salários mínimos, na Justiça Estadual a 40 salários mínimos. Então, a ordem cronológica dos precatórios, a ordem geral, a regra geral do artigo 100 não se aplica aos RPVs, requisições de pequeno valor. Dessas requisições de pequeno valor, elas têm preferência, mas antes dela, aí você tem que voltar no parágrafo 2º, tem preferência os precatórios de natureza alimentar, né, daquelas pessoas com mais de 60 anos, que têm doença grave, né, que têm benefício previdenciário por morte ou invalidez, né, portadores de doença grave, pessoas com deficiência e com mais de 60 anos. Esses estão no topo da cadeia dos precatórios, ok? Depois, vem as requisições de pequeno valor, de até 60 salários mínimos ou 40. Depois, os débitos de natureza alimentícia, aqueles de salário, de pensão. Então veja que a regra ela comporta uma série de sub-regras, né? E o Supremo, logicamente, recebe uma enxurrada de ações questionando uma ou outra, né? O
que diz então o artigo 4º? Para os fins do disposto no parágrafo 3º, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades de direito público segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social, ou seja, o teto do regime geral de previdência social. Ok? Então, o disposto relativamente precatório não se aplica aos pagamentos de obrigações como de pequeno valor. Ok? Bom, quebra de ordem cronológica. Então, a primeira treta que a gente vai ter que ver em relação ao precatório é a quebra da ordem cronológica prevista lá no artigo 100. O que o Supremo decidiu agora, em maio de 2020? Né? Dentro do mesmo exercício, todos os precatórios alimentares terão preferência sobre os precatórios de outras espécies. Precatório alimentar é aquele lá do artigo, do parágrafo 1º, salário, pensões, aposentadorias. Né? O STF firmou a seguinte tese, então. O pagamento parcelado dos créditos não alimentares, na forma do artigo 78, lá do ato das disposições constitucionais transitórias, não caracteriza preterição indevida. Ou seja, o que é preterição? É o pagar na frente do outro indevidamente. O pagamento parcelado dos créditos não alimentares, lá do artigo 78, que a gente vai ver, não caracteriza preterição indevida dos precatórios alimentares, desde que os primeiros tenham sido inscritos em exercício anterior à apresentação dos segundos. Então, o que equivale? Vale a ordem de apresentação dentro de cada exercício. Se o precatório, independentemente se ele é alimentar ou não, foi apresentado no exercício anterior, aquele do exercício anterior tem precedência. Mas dentro do próprio exercício, vale as regras de escalonamento. Primeiro, os precatórios alimentares de pequeno valor, relativos às pessoas maiores de 60 anos, né, com doença grave e maior de 60 anos com doença grave ou deficientes físicos. Esses são os prioritários, mas dentro do exercício. Depois, as requisições de pequeno valor. E aí você tem os alimentares e os demais. Mas se houver o pagamento parcelado, por exemplo, de um precatório que não é alimentar, parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT, ele for do exercício anterior, ele tem preferência. Ok? Uma vez que, ressalvados os créditos de que trata o artigo 100, parágrafo 2º, que é esse que eu falei, dos maiores de 60 anos, pessoas com deficiências ou com doença grave, o pagamento dos precatórios deve observar as seguintes diretrizes. O que diz lá o artigo 78 lá do... A gente vai ver as diretrizes, mas o que diz o artigo 78 do ADCT? Ressalvados os créditos definidos como de pequeno valor, natureza alimentícia, e o de que trata o artigo 33 do ADCT, que são aqueles que estavam pendentes quando da promulgação da Constituição, liberados precatórios pendentes na data de promulgação desta emenda e os que decorram de ações judiciais até 99 serão liquidados pelo seu valor real em moeda corrente acrescido de juros reais no prazo máximo de 10 anos permitida a cessão dos créditos. Então, uma regra específica transitória estabelecida lá pelo artigo 78. Então, tem parcela desses 10 anos ainda vigente, né? Então, ainda sendo paga. O pagamento dessa parcela não representa preterição da ordem de preferência, desde que ela tenha sido escrita anteriormente. Então, quais são as diretrizes que o Supremo definiu no RS 612/707, redator para o acordo, ministro Alexandre de Moraes? Porque o relator original era o ministro Edson Fachin, ficou vencido, né? O ministro Edson Fachin, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes, eles achavam que havia violação da ordem de precedência, né? E se sagrou-se vencedora a tese do ministro Alexandre de Moraes, que fala que não. Precedência só se observa dentro do exercício. Qual é a regra, então? A divisão e organização das classes ocorrem segundo o ano de inscrição. Então, se o precatório foi inscrito em 2020, você tem precatório alimentar,
Precatório alimentar de pessoa com mais de 60 anos. Precatório comum vale aquela precedência. Precatório alimentar de pessoas com mais de 60 anos, precatório alimentar normal e os demais precatórios. Inicia-se o pagamento pelo exercício mais antigo em que há débitos pendentes. Então, o pagamento se inicia pela ordem cronológica pelo exercício mais antigo. Ok? Quitam-se primeiro os débitos alimentares, depois os não alimentares do mesmo ano. Okay? Essa regra geral. Né? Primeiro quitam-se os débitos alimentares e depois os débitos não alimentares do mesmo ano. Vamos supor que em 2019 foram inscritos débitos alimentares e não alimentares. No ano de 2020 vão ser pagos os débitos inscritos em 2019 e os que foram inscritos nos anos anteriores. Ok? Então veja bem, se no ano de 2018 foi inscrito um débito não alimentar, esse não alimentar vai ser pago em 2020 com precedência sobre um débito alimentar de 2019, porque a precedência ela tem que ser avaliada dentro do mesmo exercício. Ok? Passa-se ao ano seguinte, repetindo-se o esquema sucessivamente. Então, resumindo, a divisão da classe ocorre segundo o ano de inscrição. Inicia-se o pagamento pelo exercício mais antigo em que há débitos pendentes. Quitam-se primeiro os débitos alimentares, dentro de cada exercício, lógico, depois os não alimentares do mesmo ano. E assim sucessivamente. Ok? Então, lembrando que o artigo 100, parágrafo 2º é que é a prioridade máxima sobre 2. Débitos alimentares com mais de 60 anos, portador de doença grave ou pessoa com deficiência. Joia? Parágrafo 5º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos. Isso é mais uma regra de inscrição, regra geral. Né? Apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Então, o valor do precatório é inscrito em 1º de julho, né? Ele é incluído no pagamento, na proposta de lei orçamentária, né? Sabe que a proposta de lei orçamentária ela tem que ser apresentada até 4 meses e meio antes do final do exercício, para aprovação até o final do exercício, né? Até 22 de dezembro. Né? Então, 15 de agosto tem que haver a apresentação da proposta de lei orçamentária para aprovação até o final do exercício. Então, esse precatório inscrito em 1º de julho tem que ser incluído na proposta orçamentária para pagamento até o final do exercício seguinte, atualizado monetariamente esse valor. Ok? Muito bem. Parágrafo 6º fala do sequestro de verbas cujo não houve a observância da ordem de pagamento. Isso aconteceu no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando estourou o escândalo dos precatórios, lá do DNR. Né? Então havia advogados que recebiam, pagavam valores a diretores de órgãos públicos para que recebessem precatórios primeiro, sendo que sem obediência da ordem cronológica. Então, o Constituinte Derivado estabeleceu uma série de novas amarras para vedar esse tipo de prática, que é inclusive o sequestro. Né? A emenda 62 de 2009 previu o sequestro de verbas caso haja violação do direito de precedência ou não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito. Não é? Então, o Poder Judiciário pode determinar o sequestro do valor do orçamento do ente público necessário ao pagamento daquele débito, okay? Inscrito em precatório. O parágrafo 7º fala do crime de responsabilidade imputável ao presidente por tribunal que retardar, frustrar a liquidação regular de precatórios, que incorrerá em crime de responsabilidade. O que acontecia? Lembra que eu falei para vocês da conta única de depósitos judiciais? Essa conta única de depósitos judiciais, que está lá depositada numa conta no Banco do Brasil, na Caixa ou no Banco Oficial do Estado, ela está rendendo juros. E o tribunal se apropria da diferença
entre o que é remunerado para o depositante e o que o banco aplica no mercado financeiro. Isso é um ganho do tribunal. Então, quanto mais aquele depósito ficar lá, mais tempo ele vai ficar rendendo. Então, tínhamos casos em Pernambuco e em outros estados em que você já tinha um precatório inscrito e o presidente do tribunal ficava segurando o pagamento daquele precatório. Ele não deixava ele ser pago, porque aquele precatório sozinho representava 80% dos depósitos judiciais que estavam naquela conta de depósito de conta única. E aquilo era um rendimento adicional extra do tribunal. Então veja que o presidente do tribunal pode incorrer em crime de responsabilidade se ele tentar frustrar, retardar a liquidação de um precatório inscrito. Ele tem que pagar até o final do exercício seguinte. Às vezes não era pago no exercício seguinte nem no outro. Ficava lá, rendendo juro e o tribunal se apropriando de parte daquele spread, daquela diferença, daquele valor. Ok? Bom, a Constituição também veda a expedição de precatório complementar ou suplementar, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor para fins de enquadramento de parcela do total como obrigação de pequeno valor. Então você não pode fracionar, né, para transformar aquilo num RPV, numa requisição de pequeno valor. Isso é que diz o parágrafo 8º. Né? Para você transformar isso no RPV, tem que ser o valor integral do precatório, senão você vai estar maquiando para ter uma indevida ordem de preferência. Okay? Bom, os parágrafos 9º, 10º e 11º tratam de regras operacionais do processamento de precatórios. Nós não vamos ler aqui, você dê uma olhada aí na sua Constituição. Né? Fala momento da expedição, o título de compensação, incluída parcela de fracionamento, no momento da expedição, independente de regulação, deve ser abatido ao tipo de compensação, o valor correspondente aos débitos líquidos e certos inscritos em dívida ativa do credor. Antes da expedição do precatório, o tribunal solicitar à Fazenda Pública informação sobre os débitos previstos lá no parágrafo 9º. É facultado ao credor a entrega de créditos em precatórios para a compra de imóveis públicos do respectivo ente. Ok? Você dá uma olhadinha lá nessas regras. Atualização. Né? Então, a partir da promulgação da Emenda Constitucional 62 de 2009, a atualização dos valores, tanto das requisições de pequeno valor, como dos precatórios, deverá ser feita após a sua expedição, né, até o efetivo pagamento. E será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança, que hoje em dia não vale quase nada, né? Que é a taxa referencial mais 0,3% ou 0,5% ao mês, não estou lembrando agora, mas é um valor muito baixo. Então você vê que o banco você está remunerando aquela taxa desde a expedição do precatório até o pagamento, e o banco está com aquele valor, né, no seu funding. Ele pode dispor daquele valor para aplicação em outras linhas de crédito, e essa diferença é apropriada pela instituição financeira, afinal é disso que elas vivem. E alguns tribunais se beneficiam dessa diferença também, né, pela chamada conta única de depósitos judiciais. Okay? Isso está previsto lá no parágrafo 12 do artigo 100, que trata da remuneração. Também o parágrafo 3º e 14 tratam da cessão de precatórios, que é permitida, né, não se aplicando ao cessionário a preferência, no caso dos parágrafos 2º e 3º. Então, se o credor ceder um precatório que ele já tinha preferência para receber, né, por ser alimentar ou por ser maior de 60 anos, ele resolve ceder. O cessionário, ele perde esse direito de preferência, é isso que diz o parágrafo 3º. Ok? E o parágrafo 4º afirma que a cessão somente produzirá efeitos após comunicação ao tribunal de origem à entidade devedora. Aí o parágrafo 5º e o parágrafo 16 tratam de questões federativas, né, do regime especial para pagamento de estados e municípios. E o parágrafo 17, 18, 19 e 20 foram incluídos pela Emenda Constitucional 94 de 2016, que diz respeito a questões financeiras, de organização e gestão financeira, comprometimento da receita corrente líquida, né? Deverão divulgar, né, mensalmente
em base anual o complemento das suas respectivas receitas correntes líquidas com o pagamento de precatório. E aí o parágrafo 18 dá o conceito de receita corrente líquida. É um conceito da administração financeira e orçamentária, né, de AFO. Receita tributária, patrimonial, industrial, né, agropecuária, de contribuição e de transferências correntes, incluindo as oriundas do parágrafo 1º do artigo 20, que é aquelas receitas de royalties do petróleo, verificado no período correspondente do segundo mês imediatamente anterior ao de referência e aos 12 meses precedentes, excluídas as duplicidades e deduzidas lá o que traz lá o artigo 19. Ok? Também aí o artigo 19, os parágrafos 19 e 20 tratam aí de questões relativas aos percentuais de endividamento, limite de endividamento, tudo incluído pela Emenda Constitucional 94 de 2016, que veio dar um caráter de isenção fiscal. Na verdade, não é de isenção, mas de organização fiscal e de acompanhamento do impacto orçamentário financeiro do pagamento de precatórios no orçamento dos entes federados. Okay? E também o artigo 90, a Emenda Constitucional 94 de 2016 incluiu 5 artigos no ADCT. Nós não vamos ler aqui, lógico, né? Mas você fica aí, é importante você dar uma olhada, porque o ADCT só cresce, né? O ADCT, que era para ser transitório, só cresce, né? Só o artigo 101 do ADCT tem 2 páginas da Constituição, né? O artigo 102 também bastante grande, o 104 e o 105, ok? Então são regras aí de receita corrente líquida, comprometimento, de como os estados e os municípios podem parcelar, né? Débitos de precatórios, né, de outros exercícios, como é que vai ser feito esse parcelamento. É bom você dar uma lida, mas eu não tenho visto cair em prova essas regras dos artigos 101 a 105 do ADCT. Mas para você não dizer que nunca viu, é bom você dar uma lida. O que tem caído em prova são as questões que a gente vai estudar aqui agora e aquelas que estão lá na base de questões do TEC. Ok? Bom, alguma jurisprudência importante aqui, também não cabe extraordinário contra a decisão proferida no processamento de precatórios. Então não adianta entrar com recurso extraordinário no Supremo contra a decisão proferida no processamento de precatórios. Isso já é assumulado, né? A súmula 733 do STF. Okay? Por quê? Porque a decisão da presidência que determina o pagamento precatório foi inscrito. A decisão lá do processo tributário, processo familiar, falimentar, seja o que for, foi um processo judicial. Concluído, né, esse precatório é incluído até 1º de julho no orçamento das entidades de direito público e o presidente do tribunal é que determina o processamento e o pagamento. Essa determinação de pagamento é uma decisão administrativa. Por ser uma decisão administrativa, não cabe recurso extraordinário contra ela. Ok? Não cabe. Cabe o quê? A reclamação correcional ou outro recurso administrativo cabível. Veja que a reclamação correcional não é a reclamação constitucional. Ok? Diferente. A reclamação correcional é feita justamente para o órgão correcional do tribunal. Ok? Descumprimento da ordem de pagamento também. Apenas o descumprimento voluntário e intencional de pagamento é que suscita a subtração temporária da autonomia estatal através da intervenção e também do sequestro de verbas públicas. Lembra lá da intervenção federal? Vamos voltar lá no artigo 34 da Constituição. Caberá a intervenção federal quando o Estado descumprir decisão judicial. Olha lá. A União não intervirá nos estados e nem no DF, exceto para, olha lá, artigo 34, suspender o pagamento, deixar de responder, prover a execução de lei, de ordem ou decisão judicial, inciso 6º, ok? Inciso 6º.
Então, o descumprimento de decisão judicial, que é o quê? É justamente a inclusão, né, do precatório no orçamento e efetuar o pagamento disso aí, né? O Estado que não incluiu esse valor de precatório, que foi oriundo de uma decisão judicial, em tese ele está sujeito à intervenção federal. Mas o que o Supremo falou, só quando esse descumprimento é involuntário, ou seja, isso foi uma decisão tomada pelo ministro Maurício Correia, né, pelo processo de intervenção federal 1917, verificou-se que o Estado de São Paulo ele não tinha condições financeiras de arcar com aquele valor. Como é que você vai mandar intervenção, afastar o governador, entrar com ação civil pública, sequestrar verba do orçamento, tirar da educação, da saúde, da merenda escolar para pagar precatório? Não pode. Entendeu? Então, o sequestro de verba pública, a intervenção, só pode se dar no descumprimento reiterado e voluntário, não justificado. Ok? Muito bem. Empresas públicas e sociedades de economia mista não se sujeitam ao regime de precatório, né? O próprio artigo 173, parágrafo 1º, afirma que as empresas públicas e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, sujeitam-se ao regime de direito privado, mas as empresas públicas dependentes, ou seja, aquelas que não têm autonomia financeira, que dependem do orçamento fiscal para as suas atividades corriqueiras, essas se sujeitam ao regime do precatório, ok? Que são as chamadas estatais dependentes. Aí o Supremo definiu isso aqui, ó, agora em 2020, 16 de setembro de 2020, a DPF 437. Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará. Embora constituída sob a forma de empresa pública, desempenha atividade de Estado, sem finalidade de lucro, inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Então ela se sujeita ao regime de precatório. Ok? Vamos para as questões. Inás do Pará, Crefito, advogado 2012. A intervenção federal consubstanciada em não cumprimento de pagamento de precatório judicial não pode ser decretada se o descumprimento não for voluntário. Né? Certinho. Né? Apenas o descumprimento voluntário e inexcusável da execução do pagamento de precatório judicial é que enseja a intervenção federal prevista lá no artigo 34, 6º da Constituição Federal. Ok? Juiz estadual, 2018, Consulplan. Não ofende o preconizado pelo artigo 100, parágrafo 8º da Constituição da República, segundo o qual é vedado o fracionamento, repartição, quebra, não sei o quê, para fins de enquadramento, ou seja, você transformar um precatório em requisição de pequeno valor, a execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva que tem por objeto a tutela de direitos individuais homogêneos. O que quer dizer isso? Eu tenho uma ação coletiva em que várias pessoas estão ali entrando com aquela ação. Aquela ação foi julgada procedente e eu, um dos beneficiários, entro com uma execução individual, né? Então, é possível haver o fracionamento de precatório nesse caso? Vai se transformar numa requisição de pequeno valor, porque aquela ação coletiva ela vai ser desmembrada depois em execuções individuais, em valores individuais. Não é um valor cheio pago, né? Então, correto, o Supremo decidiu isso, né? Em 2015, pagamento por meio de RPV, inexistência de fracionamento que trata o parágrafo 8º do artigo 100. Não viola o artigo 100, parágrafo 8º, a execução individual de sentença condenatória genérica proferida pela Fazenda Pública em ação coletiva, visando a tutela de direitos individuais homogêneos. Né? Então, lembra lá do artigo 100, parágrafo 8º. É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fim de enquadramento da parcela, no total ao que dispõe o parágrafo 3º. O que diz o parágrafo 3º lá? Fala das requisições de pequeno valor. Ok? Questão da FCC, a LESP. Segundo dispõe a Constituição, será admitido o sequestro de verba pública em quantia necessária à satisfação do débito,
quando houver preterimento do direito de precedência do credor no pagamento do precatório correto. Essa é a regra geral. Mas veja bem, esse sequestro tem que ser aferido se houve descumprimento voluntário e inexcusável, ou se houve um impedimento, né, uma impossibilidade fática, né, pela ausência de recursos, né, para efetuar esse pagamento. É lá o artigo 100, parágrafo 6º, que permite, né, esse sequestro que é feito do próprio orçamento do ente público. Okay? CESP, defensor público. O credor pode ceder a terceiros total ou parcialmente seus créditos imprecatórios de qualquer valor e natureza, independentemente da concordância do devedor. Né? Certo, há a possibilidade de cessão desses créditos. Né? Parágrafo 3º. Ceder total e parcialmente a terceiro, independentemente da concordância do devedor, né? Não se aplicando ao cessionário o disposto no parágrafo 2º e 3º, ou seja, a União, o Estado não precisa concordar comigo se eu quiser ceder o meu precatório. Só que a pessoa que vai receber esse precatório, normalmente com desconto, com uma defasagem, né? Ela vai pagar isso aí com desconto, ela vai perder o direito à preferência. A prioridade, ela vai entrar naquela ordem cronológica lá geral do artigo 100. Beleza? Promotor de justiça. Deixarão de obedecer à ordem cronológica de apresentação, definida em lei como de pequeno valor, que as fazendas referidas deviam fazer em virtude de sentença judicial, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo no mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Certo, né? Então, o que diz aí o artigo 100, parágrafo 4º? Para os fins do parágrafo 3º, ou seja, obrigações de pequeno valor, chamado RPV, poderão ser fixados em leis próprias valores distintos às entidades de direito público, o Estado ou o município, segundo a diferente capacidade econômica. Um Estado resolve dizer que é 40 salários mínimos, o outro que é 20 salários mínimos, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral. Então, se o maior benefício do RJ, do INSS hoje é R$6.000, não pode ser menos do que isso, o valor do RPV. Ok? Correto, então, para o mínimo igual para estabelecimento do disposto no parágrafo 3º, né, requisições de pequeno valor. Ok? Terminamos por aqui, então, essa parte dos precatórios. No próximo bloco, vamos entrar no Supremo Tribunal Federal.